2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 8. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor, Yeshua Messias, que vocês se abstenham de todo irmão que anda perversamente, e não de acordo com os preceitos que vocês receberam de nós. Vocês sabem que o adequado é vocês se igualarem a nós, que não andamos perversamente no vosso meio. Romanos 16, versículo 17. Eu peço a vocês, meus irmãos, que vocês tenham cuidado com aqueles que causam divisões e tropeços para fora da doutrina que foi ensinada a vocês, para vocês se afastarem deles. Esses dois trechos do texto do Pacto Novo, escritos a povos diferentes, mas dentro da mesma única doutrina messiânica do legado deixado por nosso Senhor, Yeshua Messias, mostram que a lei de Deus nos induz e nos incentiva a nos afastarmos de todos os pagãos e profanos, a começar pelos irmãos que não vivem de acordo com o que Yeshua ensinou. Shaul HaShalia, Paulo, sendo um Shalia, um representante do ungido de Deus, ele se colocou como espelho, como modelo para o rebanho, que é o certo. Todo líder tem o dever de ser espelho para os fiéis. E os fiéis também têm esse dever, em parte. Biblicamente falando, nós devemos ser espelho e referência para as pessoas que vieram para Deus através de nós. Muitas pessoas não param para pensar nisso, mas Projeto Reina te lembra. Todo aquele que traz alguém para Yeshua também tem um dever de ser espelho para esse alguém. Por acaso alguém veio a Yeshua HaMashiach através de você? Então você também precisa ser referência de alguma forma para essa pessoa. Porque você foi o canal de Deus para ela. Nenhum ser humano é perfeito, mas quem traz alguém para o reino de Deus precisa dar uma referência pelo fato de que ninguém pode pregar o que não vive. Se eu preguei para a pessoa veio para o reino de Deus, é porque eu preguei de acordo com algo que eu vivo. Então eu tenho alguma responsabilidade de ser referência para essa pessoa que veio por mim. E assim com você e com qualquer outro fiel que traz alguém para Yeshua. Porém, se um determinado indivíduo alega que é de Deus e vive de forma desordenada, fora do prumo, fora do que o texto sagrado ensina, então, como já disse Yeshua em outro momento, considere-o como gentio e publicano. E quando a gente fala considerar como gentio e publicano, a gente está considerando como alguém que, na verdade, não faz parte realmente do reino de Deus e que ainda está dependendo de uma ação do próprio Deus para que haja alguma possível correção. Do ponto de vista bíblico, se eu vejo um fiel dando mau testemunho, quer dizer, se eu consigo identificar que tem um fiel dando mau testemunho, então eu tenho o dever de chamar a atenção dele, dentro da palavra de Deus. E me empenhar, claro, para não praticar o erro que eu repreendi. Porque é assim que funciona. Muitos seguidores de cristianismo querem ser mestres, querem ficar de frente, ter destaque na igreja. Mas quem está de frente tem o dobro da responsabilidade. E como Paulo diz nos dois textos citados, precisamos observar o irmão ao nosso redor. Não para julgar ele, mas para cumprir essa palavra apostólica. Para eu saber se o meu irmão está andando fora da lei de Deus, é necessário eu observar o procedimento dele. Tal como vemos no texto de Gálatas. Paulo escreveu dizendo que quando ele chegou em Antioquia, ele viu que Pedro não estava procedendo corretamente. E aí ele repreendeu Pedro diante de todos. Biblicamente falando, quando a gente vê um irmão procedendo errado, a gente deve repreendê-lo. Primeira coisa, repreender. Se ele não aceita a repreensão, considera-o como gentio e publicano. Precisamos evitar o convívio constante com pagãos e profanos. Por quê? Porque nós somos melhores do que eles? Não. Porque é mais fácil o justo ser tragado pelo mal do que o ímpio ser arrastado pelo bem que o cerca. Você é um fiel em Yeshua HaMashiach. Vai querer andar com um cara que anda todo errado? É mais fácil você ficar do jeito dele do que ele ficar do seu jeito. Porque, socialmente falando, a convivência sempre puxa para o mal. Não se esqueça que vivemos num mundo controlado por espíritos. Precisamos evitar convívio constante com os profanos e pagãos. Mas precisamos, acima de tudo, evitar convivência direta com os falsos irmãos, os quais estão no nosso meio muitas das vezes, mas não vivem como nós e nem concordam com o que a Bíblia ensina.
Tem muita gente aí que frequenta igreja, mas não vive de acordo com a lei de Deus e nem concorda com o que a lei de Deus ensina. Manter essa distância, agir assim, não é julgar, é obedecer o conselho apostólico. Agora que eu sou um fiel do caminho de Deus, a minha vida aqui no mundo consiste em lutar para corrigir as minhas falhas, sempre por meio de Yeshua HaMashiach. Aquilo que eu consigo corrigir com as minhas próprias atitudes e decisões, eu devo me empenhar para realizar. E aquilo que eu não consigo por minha própria força, eu devo colocar nas mãos dele, do nosso Deus, consciente de que ele vê tudo que a gente faz e que ele vai ser a nossa força naquilo que a gente não tem força. É mais ou menos por aí. E assim, gradativamente, a gente vai adquirindo retidão, virtude, correção, se corrigindo e evitando ao máximo qualquer convivência excessiva com os pagãos, ímpios, profanos e com os falsos irmãos. Quem está em Yeshua HaMashiach é santo. Se eu sou um santo em Yeshua HaMashiach e começo a me misturar com profanos, ímpios, daqui a pouco eu vou sentir necessidade de me nivelar socialmente com eles. A convivência social tem isso. É por essas e outras que quando Yah escolhe alguém, ele separa essa pessoa e tira ela de dentro daquela realidade social em que ela estava inserida. Tirou Enoque do meio de seus contemporâneos, tirou Abraão da cidade dos caldeus, tirou Amós, o profeta, da função de boiadeiro para ele apenas ser profeta, e tirou tantos outros do meio da profanidade. Da mesma forma que quando Israel esteve no deserto, Yah disse a eles que eles não deveriam se misturar com os amorreus, heveus, girgazeus, jebuseus, amonitas e todos os pagãos em volta. Por que você acha que Yah, Deus Eterno, mandou Israel se manter isolado desse povo? Ninguém consegue permanecer no prumo com Deus Eterno convivendo diariamente com profanos e idólatras. Ninguém consegue. Porque os profanos idólatras, eles dão valor a toda essa cultura errada que eles já praticam. Se a gente começar a entrar no universo deles, a gente vai começar a valorizar as mesmas coisas que eles valorizam. Precisamos aprender a valorizar aquilo que Yeshua nos deu, aquilo que ele deixou para nós, o legado dele, a lei dele. Isso tem muito mais valor do que apenas socializar com os pagãos ou manter vínculos com algum deles. Não foi à toa que Yah ordenou Israel a se apartar dos povos cananitas. Aquilo ali tinha uma razão de ser. Hoje nós não temos ao nosso redor os heteus, amorreus, girgazeus, jebuseus, mas temos os espíritas, os ateus, os materialistas, os beberrões, os viciados em festas, as pessoas dadas à orgia, os que se deitam com homens e etc. e tal. É a mesma coisa.